Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, aqui com vocês, o canal O Reino em Pauta, trazendo uma palavra de fé, de amor, de esperança a todos os corações. Queridos, nós estamos discorrendo uma série escatológica sobre o tema A Revelação da Imagem e as 70 Semanas. A revelação da imagem de Nabucodonosor está no capítulo 2 de Daniel. E lá nós já ministramos nas últimas mensagens acerca da revelação que Deus deu a Daniel acerca do sonho e a sua interpretação. E ali finalizamos, amados irmãos, o capítulo 2 com acerca da constituição dos pés da estátua, né? Que eram de ferro e de barro, e ali a palavra do Senhor fala muito acerca disso, e nós já liberamos essa palavra, somente para fazer uma pequena revisão, graças ao Senhor que está escrito ali, que uma pedra sem ajuda de mãos, ela veio e tocou na estátua, tocou nos pés da estátua, o qual derrubou toda a estátua, desfez todo aquele corpo, e agora, amados irmãos, esmigaçalhou, e a Bíblia diz que como um vento espalhou, né? Os pés da estátua representam as nações que estamos vivendo hoje. Um reino forte, um reino fraco, representa também as divisões dos reinos de hoje, onde nós vemos tantas divisões, os reinos estão divididos, os países estão divididos, né? Politicamente, cada um faz o que acha, o que quer e deseja fazer muito mais, enfim. Agora, o que nos deixa maravilhado é que a presença da pedra, ela revelou, ela trouxe, amados irmãos, a constituição de um reino, que a Bíblia diz ali que esse reino jamais seria destruído. E esse reino é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, o reino dos céus, ele teve início, amados, com a cruz, com a morte de Jesus na cruz, iniciou-se então, amados, uma etapa extraordinária, a revelação do reino dos céus. E Cristo é o rei desse reino, e ele tem estabelecido, portanto, este reino para a sua glória. E para que você entenda essa pequena revisão, o reino dos céus está inserido na vida da igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. Em sua vida prática, ela é a realidade do reino dos céus. Esta realidade, que é a vida prática da igreja, vai culminar no arrebatamento dos santos vencedores. Exatamente porque nós então pulamos do capítulo 2 para o capítulo 9. O capítulo 9, ele revela sobre as 70 semanas de Daniel, e nós então já falamos sobre isso também, já esclarecemos as 70 semanas e já explicamos que nós, eu e você, amados, estamos vivendo em um período da igreja chamado graça. Esse período da graça também nós chamamos de inserção. Foi quando Deus inseriu a vida da igreja, amados irmãos, entre as 69 semanas. Quando terminou as 69 semanas, então foi inserido, amados, esse período em que já dura 2022 anos, certo? Esse é um período de inserção, é o período da igreja, é o período da graça. Então faltou cumprir uma única semana para completar as 70 semanas da revelação de Daniel. Essa última semana, nós já falamos que ela está relacionada aos últimos 7 anos, chamado de grande tribulação. E quando ler minuciosamente a Bíblia, vamos ver que ele se divide em 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Obviamente que esses anos, irmãos, não podemos entender que é um ano igual ao nosso. Esses anos são anos de Deus. Não sabemos o tanto de hora, o tanto de meses desses anos. Sabemos que são 7 anos, né? E dividido no meio. Primeiro, 3 anos e meio, ação da besta número 1, do anticristo, que vai trabalhar para fazer paz, unir a terra, unir as nações, unir os países. E a Bíblia diz que ele vai conseguir. Só que ele é o anticristo, mas ainda não cumpriu para que ele seja denominado anticristo, porque o Cristo morreu e ressuscitou. Então essa besta, para ser verdadeiramente o anticristo, ele teria que morrer e ressuscitar. Isso acontece, amados irmãos, no finalzinho dos 3 anos e meio.
dos primeiros 3 anos e meio. Essa besta é morta por alguma coisa que vai acontecer, tá? E então ela é morta ali no velho mundo, às margens do mar Mediterrâneo. Sendo assim, amados, ela ressuscitará ao 3º dia. Quando ressuscitar, inicia o quê? O segundo período de 3 anos e meio. E então esse segundo período é chamado na palavra de grande tribulação. Essa grande tribulação, amados, será governada por esse anticristo que cometerá um sacrilégio, fará uma imagem de si e colocará no templo, o 3º templo que será reconstruído em Israel. Muito bem, então desenhei aqui rapidamente para vocês uma pequena revisão. Lembrando que os santos vencedores serão arrebatados. E serão arrebatados quando? Ao final dos primeiros 3 anos e meio. Então, ali será arrebatado os santos vencedores. Eu tenho uma boa notícia nesta revisão para vocês. Qual que é a boa notícia? Hoje, muitos crentes estão com medo de serem chipados, e a cada celular novo que vem, a cada coisa nova que vem na tecnologia, então eles ficam pensando, será que é o chip? Será que é o chip? Gente, se você é vencedor, se você luta por isso, então você está livre de ser chipado. Por quê? Porque o chip virá, o número 666 virá com a besta número 2, isto é, com o anticristo, então ele implantará exatamente esse número conforme diz a Bíblia. Mas não na era dos santos vencedores. Após o arrebatamento dos santos vencedores, isso acontecerá. Claro que hoje é uma preparação. Claro que já está sendo preparado. O cenário, irmãos, diz que está sendo preparado para acontecer. Agora, o que resta é eu e você fazer? Glorificar ao Senhor pela nossa vida, glorificar ao Senhor pela palavra, glorificar ao Senhor porque fomos chamados, escolhidos, irmãos, como graça. Estamos diante do Senhor pedindo que Deus venha ministrar abundantemente as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que nós possamos entender o plano poderoso de Deus. Muito bem, continuando, amados, eu ainda faço uma pequena revisão de algo que aconteceu no capítulo 10 de Daniel. O capítulo 10 de Daniel fala de quem? Fala de Cristo, do homem de branco, né? Cristo, em Daniel, amados irmãos, é revelado como o centro da administração de Deus. E eu falei administração de Deus, chamamos de economia. Ele cumpriu e está cumprindo o quê? As etapas determinadas, amados irmãos, por Deus na sua visão, na sua economia. Eu quero revisar com vocês também as 4 etapas. As 4 etapas que eu já ministrei nas últimas reflexões. A primeira etapa, Cristo veio para pôr fim à velha criação. Irmãos amados, todo homem sem Deus, todo homem que não reconhece Deus, ele é uma criatura. Para que ele seja filho, está escrito na Bíblia, ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Após o reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, ele passa a ser filho. Então o Senhor veio até a cruz para pôr fim à velha criação. Ele fez uma mudança radical com a cruz. A cruz é um marco mundial, a cruz é um marco eterno na vida de toda a criação de Deus. Eu disse também, e falei até domingo isso na igreja, que o sangue que Cristo derramou na cruz, ele nunca se apagou. Ele nunca se apagará. O sangue de Cristo continua vivo, poderoso, eficaz, glorioso, amados irmãos, porque o Senhor o derramou. Gente, é extremamente profundo e maravilhoso entender o plano extraordinário de Deus em pôr fim à velha criação. No final das 69 semanas, o ungido foi morto, como nós falamos. Na sua morte, na cruz, ele pôs fim à velha criação, como já falei. E o livro de Romanos, capítulo 6 e verso 6, você vai encontrar esta palavra, essa alusão. Muito bem, então, a velha criação recebeu a oportunidade de ter uma mudança. Isto é extremamente profundo. Você já pensou a oportunidade que eu e você temos de ser transformado e mudado? Gente, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele tem essa visão, transformar. Ele tem essa visão, mudar, ministrar, renovar,
restituir, ele tem uma visão extraordinária. O Evangelho de Deus, ele traz a revelação de Deus, de Cristo. Ele fala, amados, ele mostra, ele ministra e ele dá ao homem a oportunidade de se render. O Evangelho de Deus mostra o caminho da rendição. O caminho da rendição, ele tem um alvo. O alvo do caminho da rendição é a cruz. A cruz, amados, é o símbolo, é a marca da rendição. Ali, o homem sem pecado, ali, Cristo, o próprio Deus em Cristo, irmãos, ele entrega a sua vida. O Filho amado entrega a sua vida na cruz, rendendo-se à pior morte, a pena capital da época, para poder restaurar a minha e a sua vida, para poder dar a mim e a você o privilégio de ser seu filho. Tudo isso que ele passou na cruz, irmãos, foi para transformar a minha e a sua vida. E eu quero dizer para você que toda a pregação escatológica, toda a palavra revelada, irmãos, seja em Apocalipse, seja em Daniel, Ezequiel, Zacarias, Oséias, todas a palavra revelada, traz a mim e a você um norte. O norte que o Senhor está dando nesta manhã é que a velha criação, o homem natural, o homem, amados irmãos, ele precisa ser transformado. Porque naturalmente o homem tem dentro de si aquilo que nós chamamos de vida da alma, né? Uma alma caída. Esta alma, ela precisa se render todos os dias. O pecado foi perdoado, o sangue perdoou o pecado, mas a rendição é preciso acontecer diariamente. Por quê? Porque a nossa alma, amados irmãos, é como um jumento. Ela é desobediente. Então, abra o seu coração para entender isso, irmãos, e dar liberdade ao Senhor para fazer uma obra tremenda. Nós queremos orar e agradecer ao Senhor para a reflexão desse dia, é a 8ª reflexão, e nós continuaremos. Fica comigo. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia na tua presença, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor continue fazendo algo tremendo e abençoando a vida dos nossos amados irmãos. Pai, nós nos colocamos diante de ti e nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.